Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 6 de dezembro. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 2,1%, por enquanto segue na questão de aqui um dia de baixa, um dia de alta, outro dia de baixa, outro dia de alta, outro dia de baixa, outro dia de alta. Então, nessa sequência, o próximo pregão seria de baixa. Então temos aqui o Ibov em cima de um patamar importante, 61 mil pontos, fechou até acima desse patamar, com essa alta de 2,1%. A partir do momento que o Ibov começar a gerar sinalização de alta acima de 61 mil pontos, principalmente pelo gráfico de 60 minutos, quando eu falo sinalização de alta é gerar fundo ali ascendente no G60 acima dessa região aí de 61 mil pontos, usando essa região como suporte, não necessariamente o número exato, mas essa região aí de 61 mil pontos, traz a sinalização de enfraquecimento da tendência de baixa para vir aqui para uma mudança de tendência. Mas para mudar completamente sua tendência para nova tendência de alta, nesse primeiro momento precisa romper essa região aqui, esse topo mais alto, 62.934. Então esse primeiro ponto que eu estou mencionando seria um enfraquecimento da tendência, não a reversão ainda dessa tendência atual de baixo, que nesse momento vai se sustentando acima desse fundo principal do gráfico semanal e, consequentemente, mantendo-se em uma tendência de alta e de médio prazo. Na sequência, temos para falar do mini índice. No mini índice eu não cheguei a recomendar a operação, recomendei no mini dólar. Mini índice, olhando principalmente aqui para um gráfico de 15 minutos, fez um movimento aqui de subida praticamente sem recuo. E depois que teve esse recuo aqui mais lá em cima, já em cima justamente da região de 61 mil pontos, eu optei mais pela operação do mini dólar, que eu vou comentar aqui agora. No mini dólar, então, tivemos primeiro uma venda recomendada aqui neste ponto. Essa venda que foi recomendada aqui na perda da mínima deste candle foi executada, andou aqui uma relação, fez um movimento aqui de 7,5 pontos. E nessa caminhada, no primeiro candle da operação, já bateu na relação risco-ganho de 1 para 1. Quando isso acontece, eu geralmente não costumo mais sair perdendo da operação. Então, como estava ainda dentro de uma lateralização e isso aconteceu batendo numa região de suporte de 3 fundos anteriores, gerando força compradora aqui, eu optei por encerrar essa operação praticamente aqui no 0 a 0. Então foi uma operação que gerou aqui mais 0,01, mais 0,02%. Então, depois que a gente encerrou a operação, ainda tentou aqui gerar uma sinalização de fundo, ou seja, algo nesse sentido, veio aqui para baixo, não conseguiu ganhar muita força e teria essa possibilidade de vir a gerar até um pivô de alta aqui, na realidade, anular a questão do topo descendente no gráfico aqui de 10 minutos. Se a gente pegar lá de cima também, seria essa aqui a linha de tendência. Não conseguiu fazer isso e terminou ganhando força para baixo. Realmente uma pena não ter já ganho força da forma como tinha começado bem a operação, já ter ganho força direto, ter feito esse movimento aqui, que era o que eu gostaria para vir para um fechamento do gap ali na região de fechamento mesmo, que seria o objetivo da operação. Mas depois recomendei uma nova venda, comecei a recomendar a venda basicamente aqui quando estava gerando esses candles aqui para cima. A última recomendação, já que não tinha acionado na primeira aqui nessa perda dessa mínima, recomendei na perda dessa mínima aqui, ó, na mínima desse candle, 442. Essa venda foi executada, já andou bem no primeiro candle, veio aqui nesse candle. Como ficou muito próximo já das 18 horas, da região aí de encerramento do pregão, eu optei por encerrar essa posição quando o próximo candle aqui já não consegue vir ganhar força para baixo, esse candle aqui. Até cheguei a comentar com um assinante do canal DV Invest Pro que se tivesse mais, se não fosse a questão do leilão de fechamento, eu manteria essa posição, tecnicamente falando, manteria essa posição, pois tinha uma expectativa de poder testar efetivamente a mínima desse fundo, que aconteceu um pouco mais adiante. Mas enfim, foi uma operação com um bom retorno de 0,16%, e no capital total isso proporcionou um crescimento de 0,18%. Caso você deseje receber essas recomendações aí no seu celular, desktop, enfim, computador, você pode clicar aqui nesse card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos descritos na página que vai ser aberta. Vamos então para as ações. PETR4, um pregão de hoje apresentando aqui uma alta de 3,13%, conseguindo fechar acima dos R$16. Ativo vai aos poucos aí tentando também retomar sua tendência de alta, mas ainda fica dentro daquela questão aqui de estar dentro desse movimento de baixa.
toda essa recuperação dentro do movimento de baixo, ou seja, vai montando o movimento de subida no gráfico semanal, mantendo sua tendência de alta de médio prazo, mas uma formação de topo descendente aqui no gráfico semanal já seria um sinal de mudança dessa tendência para uma tendência indefinida no médio prazo, e que apoiaria mais a operação na ponta vendedora aqui pelo gráfico diário, ou seja, através de topo descendente no gráfico diário. E para Petro gerar a sinalização mais interessante para buscar compra, seria de fundo no gráfico diário acima desses R$16, ou seja, fundo na expectativa de realmente uma retomada de vez da sua tendência de alta aí no curto prazo. Quando eu falo curto prazo, eu estou citando o gráfico diário. Na Vale 5, o dia foi de alta de 1,43%, abriu aqui vindo para baixo, não veio um pouco mais para baixo, que era o meu interesse maior, ou seja, se afastar um pouco mais da região de topo para buscar uma operação com a melhor relação risco-ganho, mesmo usando o gráfico 60 minutos, num fundo ascendente. O ativo gera ali uma sinalização para a continuidade desse movimento de subida, tendo como sua principal resistência nesse momento na faixa dos R$ 27,35. A sinalização de perda de força na subida, ou mesmo de começar a gerar uma tendência indefinida, seria proporcionar a formação de topo aqui no gráfico diário, neste momento numa perda de R$ 26,23. Depois disso, temos aqui para comentar alguns ativos. Primeiramente, eu já encerrei hoje a operação de venda na LPL4, quando o ativo vai lá na primeira hora de pregão testar essa região de gap. Primeiramente 8,19, mas a principal região, uma região ali de 8,08, para mim é aqui o fechamento desse gap. Na realidade, quando eu falo fechamento, é no preço de fechamento, são 2 pontos, a máxima e o fechamento também, o preço de fechamento é um gap num gráfico intraday e torna-se importante por estar junto da região ali de fundo anterior. Então, por esse motivo, quando bate aqui nesse patamar e começa a não ganhar força para ficar abaixo dessa região de 8,08, eu opto por encerrar essa posição, já ainda na primeira hora de pregão, com um ganho aqui de 5,04% na operação, e no capital total representou um crescimento de 0,48% a LPL4. Cheguei a recomendar a venda hoje na CROT 3 por volta das 9 horas, se perdesse a mínima do pregão anterior, 13,76, conforme comentado na última videoanálise. O ativo, quando já estava aqui para abrir, eu já estava acompanhando o comportamento do índice futuro, a recuperação que estava acontecendo no índice futuro. Eu fiquei acompanhando a abertura, o leilão de abertura da CROT 3, e antes de abrir, eu já mandei uma mensagem dentro do canal DV Invest Pro, mencionando que iria abrir provavelmente com gap, e eu iria avaliar, após um possível recuo, a execução ou não desta venda. Então, essa venda abriu com gap, conforme eu tinha comentado, volta para cima na primeira hora de pregão, e eu fiquei acompanhando ali, avaliando esse recuo, porque na primeira hora de pregão ter fechado com esse candle forte para cima já não foi algo positivo, ou seja, já ficou com a cara de poder gerar um fundo na região aqui de suporte pelo gráfico 60 minutos. Por esse motivo, eu aguardei um tempo maior aqui desse movimento de subida para uma possível venda de topo descendente, mas o preço terminou ganhando força aqui para cima, e eu terminei cancelando essa entrada, não executando essa venda aí na CROT 3. Na JBSS3, o ativo terminou, foi o principal destaque em termos de alta no pregão de hoje, 19,07%, anulando sua tendência de baixo, ou seja, vinha aqui com o último topo mais relevante aqui de baixo, está aqui, tem um topo aqui também nesse meio do caminho, mas o mais relevante está aqui nesse ponto, rompe de maneira muito forte, com um candle forte aqui para cima, com forte gap de alta. Então essa região aqui já é uma região a ficar atento, né? Essa região que eu falo é uma região que começa uma faixa de preço que começa em 10,43 e se prolonga ali até a faixa dos 10,20, R$10. Então seriam os 3 primeiros suportes mais relevantes que eu vejo para a JBSS3 num possível recuo. Aí tem as duas alternativas de entrada nesse papel: simplesmente comprar aqui esse forte candle de alta, botar stop aqui embaixo, um stop mais longo, ou aguardar, que é o que mais me interessa, aguardar por movimento corretivo para buscar a compra aí de fundo ascendente. No caso recente da BRKM5, ela terminou dando sequência. Eu cheguei a destacar a BRKM5 nessa possibilidade de se buscar uma compra de fundo ascendente, mas ainda continua sendo um ativo, assim como a JBSS3, que tende a trazer a possibilidade de compra através de fundo ascendente no gráfico diário, compra de swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.